os símbolos do tarô. A espada, né, é um símbolo famoso do tarô. Aparece, né, em várias edições de tarô. É muito difícil um tarô que não tem a espada. Geralmente, quando não tem, são tarotes temáticos. Esses tarotes temáticos, eles têm, às vezes, um substituto. Eu já vi, por exemplo, tarô que tem punhais, adagas, canivete, tem tudo. Agora, a gente entende que tudo isso é equivalente, tá? É equivalência aí das espadas, das lâminas. Então, o mais sábio da gente classificar são o quê? Lâminas, ou coisas realmente associadas aí ao elemento ar, coisas do ar. Então, assim, penas, pássaros, ventos, entendeu? Então, assim, também é possível também que sejam coisas associadas ao ar, que é o elemento de espadas. Beleza? Então, é muito comum a gente encontrar espadas no tarote. Beleza, uma vez que isso acontece, né? E aí eu vou te perguntar, então não é... As espadas não estão no tarô só porque existe um naipe chamado espadas, né? Swords, entendeu? Existe a necessidade de trazer aqui um instrumento de corte, de precisão, um instrumento de guerra, e a espada tem muitas representações, tá? Então, assim, vamos entender esse símbolo, tá? Primeiro vamos entender o símbolo, depois a gente vai entender como esse símbolo é aplicado nas cartas. Então vamos à espada. Gente, a espada tá na mão de quem? Do pônei? Quem precisa de espada, gente? A velha da praça ou o gladiador? Evidente que o gladiador, né? O que acontece? A gente tem que entender que o guerreiro, o gladiador, o soldado, o nobre, o samurai, o ninja, precisa de um instrumento como a espada. Agora, vamos fazer a conta aqui comigo. Vem aqui comigo nesse jogo dos 7 erros. O que faz em comum um lutador, um guerreiro, um cavaleiro, um samurai, o jiraya? O que faz essa galera em comum que a velha da praça não faz? Luta, exatamente. Ou seja, vocês agora não podem mais achar que o naipe de espadas é um naipe ruim, só porque as cenas lá são as cenas de 300, Game of Thrones, né, e sei lá, e Senhor dos Anéis. Porque o povo não gosta do naipe de espadas porque ele é violento. Mas, gente, é espada. Ou você acha mesmo que a espada tem utilidade na praça? Você chega na praça só se você quiser mostrar a peixeira, todo mundo vai sair correndo. O povo da praça quer algodão doce, quer subir na roda gigante e dar beijinho lá em cima, entendeu? Fofuras, entendeu? O povo que tá na praça tá pouco se lixando para confusão, em teoria, né? Mas, enfim, é isso. Ou seja, então vamos começar a olhar o naipe de espadas, o naipe agora. Não tô falando, né? Não tô, né, falando aqui das espadas, mas do naipe. Então, vamos olhar com melhores olhos o naipe que fala dos combates, dos enfrentamentos. O naipe que fala das guerras, entendeu? Pô, o pessoal quer encontrar o quê no naipe de espadas? Pônei com arco-íris no rabo? Não dá, entendeu? Então vamos parar de olhar com maus olhos o naipe de espadas, o naipe da guerra, o naipe do combate. Agora, uma coisa importante, gente, o tarô está na vida. O tarô está na vida. E a vida está representada no tarô. Diga. A vida é só pônei? A vida só é a gente andando de mãozinha dada na praça, dando beijinho na roda gigante? A vida é só você me ama, eu te amo também, de conchinha, entendeu? A vida só é cinema, pipoca doce e filme de comédia romântica? A pausa é demorada e dramática. Por quê? Porque, gente, a gente deveria pensar... Todo mundo gosta quando vem copas, né? A gente gosta quando vem copas. Mas pensa assim comigo. É mais comum a gente ter na vida espadas. Ou seja, espadas é o ano todo, gente. Entendeu? Espadas é o ano todo. E aí a gente vai começar a colher o naipe de espadas na nossa vida como parte, entendeu? Fundamental de desenvolvimento
da coragem. A vida é o desenvolvimento da tua coragem. A gente precisa desenvolver a coragem e é o naipe de espadas que nos provoca isso. Sabe o que quer dizer o naipe de espadas? Vamos lembrar do 10 de espadas? Até separei aqui, né? Esse 10 de espadas que o povo detesta às vezes, né? Todo filme adora colocar essa carta. Essa carta aqui, ela tá dizendo o seguinte: no naipe de espadas, ou mata ou morre. Vocês já viram o filme 300? Repararam, não no tanquinho dos guerreiros, mas repararam que ou você cria coragem, solta a porrada, ou vem o Rodrigo Santoro e dizima você, entendeu? O Xerxes, entendeu? Falando em Rodrigo Santoro, gente, eu adoro o Ilha do Furacão, gente. Eu já vi umas 500 vezes. Muito bem, precisava dividir isso com vocês. Mas, enfim, a Ilha do Furacão, não. Vamos falar de Ilha do Furacão. Ilha do Furacão, gente, olha quanto. Ela tinha tudo pra ser uma vida copas e falsa e fake. E foi viver lá, enfrentar a sociedade. Só encontrou porrada, entendeu? Só encontrou desafio, entendeu? Julgamentos, né? Então, assim, só olha a faca, Hilda Furacão. E aí, o que acontece? É muito curioso, porque lá no bordel onde ela vai morar, tem o Cintura Fina, olha como eu sei de qual os nomes. Tem o Cintura Fina, tem a Maria Tomba Homem. Então, são pessoas que o quê? Que estão associadas à rua, que estão associadas à marginalidade, ao marginal, e não o marginal como ser perigoso, mas o marginal como aquele que está à margem da sociedade. E aí desenvolvem o quê? Uma violência, inclusive no nome, para mostrar o quê? Respeito, força, coragem e não serem tombados pela vida. Tiro, porrada e bomba, né? Vamos entender lá aquela figura que é tão incompreendida no mundo do imaginário cultural brasileiro, que é a figura do Exu e da Pombagira, que tem um tridente, uma arma também. Gente, tridente é chiquérrimo. Sabe quem usa tridente, gente? Poseidon. Você já foi no Louvre? Se você chegar no Louvre, os deuses mais babados estão todos com tridente. Aí o povo acha brega o Exu usar tridente, entendeu? Queridos deuses do Olimpo usam tridente, entendeu? Então, assim, a gente olha e vê o quê? Que o Exu e a Pombagira são seres também o quê? Marginalizados. Eles trazem nomes que trazem essa marginalização, né? Mulher de 7 maridos. Então, olha como são mulheres que vão quebrar essa coisa do tradicional. Homens, né? Homem que tranca a rua, que destranca jagunços, né? Uma coisa meio de jagunço. Então, esse imaginário de pessoas armadas. Eu vou te contar uma coisa. Simbolicamente, o símbolo de uma pessoa armada, e portanto eu tô falando de Poseidon. Poseidon usa o tridente dele, gente. Zeus, o raio dele. Todos os deuses usam tem uma arma. E isso tá falando o quê? Que eles não são o quê? Trouxa. Não são trouxa, não são fofinho, não são pônei. Aliás, gente, se o pônei existisse, ele já tinha sido atropelado há muito tempo, por algum lugar. Já tinham feito casaco da pele do pônei. E poar para fazer carnaval. Porque se o pônei fosse tão bonzinho nessa vida real que leva, já tinha... Coitado do pônei. Ou seja, seja sempre bonzinho e você vai ver o que te acontece. Então, o estar armado é estar pronto para a guerra. O estar armado representa estar pronto para o combate. Estar pronto para qualquer dificuldade. Aí... Vamos lá. Você olha lá pro Exu, você olha lá para um Deus que tá armado lá e tal, e você fala o seguinte: ai, por favor, eu queria muito que nesse Natal meu filho voltasse para casa. Você reza isso para eles? Que é uma questão que você poderia perguntar para uma outra força que fala de união, de concórdia, de amizade. Se você pedir para Ares, o deus da guerra, ou também chamado de Marte, né? Se você chega lá com Ares e coloca assim: ai, Ares, olha, eu vim colocar esses lírios brancos aqui para o senhor, que eu colhi no lírio E, do lírio Lirioá, porque eu queria muito que o senhor unisse minha família. Ares, o deus da guerra, primeiro que se ele te ouvir, ele vai olhar para tua cara e vai falar assim: é sério isso? É sério que a senhora está me pedindo paz na sua família? Porque só a presença de Ares
o deus da guerra perto do teu campo energético, menino, já faz tu entrar em erupção. A gente precisa saber as forças que a gente invoca. A gente tem que pedir para esse pessoal o quê? Proteção contra quem? Contra o pônei cor-de-rosa? Claro que não. A gente tem que pedir proteção para quem? Para os inimigos, para os problemas, para os desafios, para as pessoas que podem atentar contra a nossa segurança, para você sair na rua e não ser atingido por nenhum tipo de arma ou de pessoa perigosa contra você, entendeu? Se essa força perigosa olha para você e do teu lado tem um pônei, ele vai se ferrando para ti, entendeu? Agora, se ele olha pro teu lado e vê uma pessoa com tridente, vê pessoa com uma espada, vê pessoa com algo perigoso, algo forte para o combate, entendeu? É a mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Você vai entender perfeitamente. Anda na rua com um golden, um cachorro, aquele da margarina. Entra na rua, assim, com o teu golden. Aí a criança te lambe, todo mundo quer tirar foto. Oh, que fofura. Isso é você andar com uma energia copas. Anda com Rottweiler pra você ver. Anda com Rottweiler e tu vai ver se alguém chega perto. É isso, espada, proteção, guarda, entendeu? É isso que tá falando. Beleza? Ok, aqui, deixa eu ver que tive uns comentários bem legais aqui. Olha aqui, deixa eu ver, eu queria ler um comentário da Carol. Prof, você que me fez enxergar o naipe de espadas como eu nunca tinha visto, né? Antes, né, ela falava assim, olha, entre os cursos me colocava tanto medo nele que tinha até um mini infarto quando saía a carta de espadas na jogada, né? E olha como a gente hoje pode entender esse naipe como o naipe do não mexe comigo não, olha a faca. Beleza, então é isso, correm de você. Então, você chegou na guerra e as pessoas correrem de você, isso é ótimo. E aí, vamos entender o seguinte, então a espada intimida, é um símbolo de honra, só que não existe coisa mais valorosa para uma espada do que a honra. Então, existem espadas com honra e existem espadas desonrosas. A espada que não tem honra, ela derrama o sangue dos inocentes. A espada nobre, ela protege os inocentes. Então, vamos pensar em Camelot. Vamos pensar, né, nesses contos medievais. Cavaleiro era nobre e honrado. Então, a grande força de uma espada, a maior força é a honra. Se ela não tem honra, ela é uma espada manchada. Vamos lembrar da espada no Senhor dos Anéis. Existem algumas espadas que são feitas por elfos. Elfos que fazem com uma liga de metal especial, que aquela espada, quando tá perto dos orques, ela brilha, indicando a presença dos orques. Isso salva uma galera, entendeu? Lá no filme. São espadas feitas com forças espirituais. O elfo é uma força espiritual, ele tá representando as forças elevadas. E o que acontece com a espada do Nazgûl? A espada do Nazgûl, que é aquela espada lá daqueles cavaleiros lá dos que ficam perseguindo o Frodo. Tem o primeiro episódio, né, que é a Sociedade do Anel, o Nazgûl perfura, né, perto do coração o Frodo. E o Frodo começa o quê? A morrer envenenado. Ou seja, é uma espada venenosa, uma espada desonrada. Por que é uma espada desonrada? É porque ficaria mais legal no filme a espada ser venenosa? Claro que não. Vamos lembrar da história dos Nazgûls. Os Nazgûls, o próprio filme conta, eles já foram reis, mas que foram corrompidos pelo poder do anel. Então, aqueles Nazgûls, eles são como se fossem espectros, seres que definharam na sua alma, no seu espírito, por ganância, que é a grande fraqueza da humanidade, né? Cada espécie tem a sua fraqueza, né, dentro do Senhor dos Anéis. E a dos homens é a ganância. Então, o que acontece? A gente vai ver que a espada, ela representa o quê? Ela representa a honra ou a desonra. Então, por exemplo, isso vai representar para você o quê? Quem é você? Você tem honra ou não? Porque, por exemplo, a espada representa a palavra, representa o mundo mental. Então, vale a mesma regra da espada. Você é uma pessoa com pensamentos e palavras honradas
ou desonradas. A pessoa que mente, ela tem a sua espada enferrujada. A pessoa que é nobre, forte, que é uma pessoa que tem pensamentos nobres, elevados, ela é uma pessoa honrosa, ela não se vende, ela não se torna um Nazgûl. Aí você deve estar perguntando. Tá, prof, então onde eu vejo isso nas cartas, o que eu faço com essa informação toda? O que acontece? Aqui o João Ricardo colocou um comentário que eu vou ler para vocês tão legal. Ele fala o seguinte: eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista, que a espada não é o problema são as mãos que a carregam. Perfeito. E o símbolo da espada tem 2 gumes, tá? Tem 2 gumes, ou seja, você vai cortar para proteger ou você vai cortar para corromper, para ferir, para machucar, né? Então, as espadas, gente, elas são grandes referências para a gente perceber as intenções dos nossos consulentes. Se essas intenções, se esses pensamentos, se essas ações, elas são nobres ou não. Muita gente me pergunta assim, ai, tem consulente que mente, prof. Pois é, sabe como o prof descobre isso? Pela posição das espadas. As espadas revelam a verdade, entende? Por exemplo, uma espada que revela a verdade, Excalibur. Excalibur só pode sair da pedra lá pelo real herdeiro, né, do trono. Então, assim, enquanto não for o verdadeiro, não sai. A gente tem que ter... Aí eu vou te dizer, sabe uma coisa que é um grande símbolo da espada? A língua. Línguas podem cortar. Cuidado. Corte o que precisa ser cortado. Não corte o inocente com a língua. Tudo isso é comunicação. Espadas, né? Então, assim... Agora, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai passar pelas cartas do tarô e eu vou mostrar para vocês o que as cartas do tarô, com as suas posições, estão falando sobre exatamente sobre pensamentos, honras, verdades, mentiras, entendeu? Então, vamos começar pelos arcanos da corte, tá? Arcanos da corte do tarô, ó, eu separei aqui, né? O pajem. E, gente, o pajem é muito legal porque o pessoal fala assim, o pajem é um garoto inexperiente e tudo mais. Olha como ele segura a espada. Ele segura a espada para trás. Num gesto de recuo. Ele está inseguro. O pensamento do pajem de espadas é inseguro, não é firme. Ele está ainda aprendendo. Então vem essa carta aqui, aí você pode dizer, olha, eu acho que você está hesitante, consulente. Ou, pergunta do Gerald, olha, eu acho que ele até queria dizer, mas eu acho que ele estava se sentindo muito inseguro de dizer isso. Palavras, espadas. É só ver a posição da espada. Entendeu? É só ver a posição das espadas. Olha como... aí isso eu vejo que a pessoa não fala porque não está o quê? Confiante. Ó a espada do cavaleiro. Agora vocês já pegaram. Já sacaram. A espada do cavaleiro tá para frente. Tá avante. É uma espada, o quê? Corajosa. Eu vou lá. Eu vou fazer. Então essa espada tá dizendo o seguinte. Que os pensamentos, as intenções da pessoa são o quê? De combate, de enfrentamento, de vontade de se impor. Então, por exemplo, essa carta aqui vem ruim no jogo, aí vem dizendo o seguinte, olha, essa pessoa vai chegar querendo colocar a verdade. Se prepare. Se prepare, porque vai ser, assim, impositivo o processo. Ou... eu queria um conselho para como lidar com a minha família. Chegue lá e abra o verbo, querida. Fale tudo mesmo. Mas é a ceia de Natal, exatamente. Com a mesma coragem que você cortou, esquartejou o peru de Natal, fale tudo que você está pensando. Por quê? Porque é um conselho de se impor com a sua palavra. Beleza? A rainha de espadas. Quem é taróloga do amanhã aqui, já dos módulos avançados, já dos módulos de astrologia, sabe que aqui a gente tem uma referência bem grande, né, libriana, aqui na rainha. A rainha de espadas, ela tem uma espada reta. Ela está o quê? Ponderando. E aí, eu vou para frente ou eu vou para trás? Isso é equivalente ao quê? É uma tomada de decisão. Então, essa espada, ela pode dizer, essa pessoa está ponderando, essa pessoa está tentando decidir aí
O que é melhor? Ela talvez não saiba ainda. Mas ela tá querendo fazer o quê? O que é correto, o que é justo. Espada reta, para cima. Ela está o quê? No exato momento de decidir. Ela só não sabe. E talvez ela queira fazer com tanta precisão, com tanta verdade, que ela esteja demorando para tomar essa decisão. Entendeu? Beleza? E a espada do rei de espadas, a espada máxima, é a espada que está à direita. Gente, a direita é a espada na sua mais nobre expressão. É a espada para o futuro, é a espada para as grandes causas à frente do seu tempo. Então, olha que legal, a gente vê o cara com a espada à direita. O que é o instrumento que está à sua direita? É algo que te serve bem, é algo que te ajuda, é a espada que está a serviço da grande missão do rei de espadas, beleza? Então aqui é a pessoa aqui no jogo tá, ó, nossa, confia, a palavra dessa pessoa é maravilhosa. Então eu tenho certeza que muitos de vocês sempre associaram o rei de espadas a um problema, porque acham que né, muitas vezes o naipe de espadas é só um naipe ruim, e não é. Olha, temos aqui nossa querida a Laliane também, taróloga do amanhã, tá dizendo o seguinte: estou no fim do Tarólogos do Amanhã, nunca tinha tirado cartas para ninguém, e hoje eu só consegui parar de atender agora para vir aqui para nossa live. Beijo, Ala, tô muito feliz, viu, de ter a tua presença aqui. Você é um grande exemplo de transformação e de empenho na arte do tarô, viu? Não, seguinte, ó, a espada, quando a gente olha, entendeu? É porque tá à frente aqui, é porque aqui no nosso, ó, quando a gente olha tá na mão direita, entendeu? Quando você olha na sua visão. Não tá na esquerda, ele não é canhoto, entendeu? O pessoal perguntou aqui do lado. E no Instagram, gente, ele dá uma invertida, se eu não me engano, ó. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Tá vendo, ó, como tá invertido aqui? Até a minha imagem é por isso, viu? O pessoal tá perguntando aqui do espelhado, beleza? Mas gente, eu tô me posicionando aqui com a espada, tá? A espada tá aqui, tá na mão direita do rei, beleza? Ok? É porque aqui para vocês, tá vendo que ainda tá ao contrário aqui, ó, tá vendo? Né? Uma coisa meio Stranger Things, o outro lado. Mundo invertido. Beleza? As espadas que aparecem nos arcanos maiores do tarô de Waite. O pessoal pergunta assim, prof, mas no meu tarô não tem isso. No meu tarô não tem essa questão. Como que a gente faz? O que acontece? O tarô de Waite, ele é um tarô ricamente ilustrado. E ele é ilustrado assim, com cada detalhe pensado. É incrível. Quanto mais você procura, mais tem. Então é por isso que eu recomendo estudar por ele. Mas eu convido você a olhar o seu tarote e tentar encontrar essas relações, essas correlações, essas referências, e tá tudo certo, beleza? Aí, ó, o pessoal falando do tarô de Marsella, do tarô, né? É por isso que eu ensino por esse, porque quando você aprende esse gingado, né, de olhar os símbolos nesse, você aprende a olhar os símbolos de qualquer outro tarote. Beleza? Muito bem. Gente, a primeira espada que aparece nos arcanos maiores, adivinha qual que é? É a do mago. É a do mago. E olha onde é que tá, agora que vocês entenderam que eu falei da corte, olha onde é que tá a espada do mago. Ele nem tá indicando que ele tem intenção de tocar na espada. O pessoal fala assim, ai, prof, o mago tá começando, ele tá dando o primeiro passo. É o que todo mundo diz sobre o mago, não é? Eu vou te dizer uma coisa. O mago nem sabe ainda manusear a sua espada. Ele só comprou a lista do material escolar desse ano lá no Beco Diagonal. Mas ele não faz ideia ainda de onde aperta o botão para que a espada funcione. Entendeu? Então aqui o que a gente está vendo é o seguinte: uma espada que está o quê? Deitada. Ela está parada, não está em movimento. Portanto, a ausência total de habilidade para lidar com ela. Então aqui é a pessoa que trava nos seus argumentos, ela nem tem opinião. O pessoal pergunta assim, mas ele tá gostando de mim? Às vezes, dependendo da configuração dessa carta, não tem nem opinião formada ainda. Beleza? Ok. Mago, a espada deitada longe da própria figura. Aí, gente, olha que lindo. O mago é o 1, correto? O mago é o 1. Depois, ele vai aparecer o quê? A espada vai aparecer em qual carta depois? Vai aparecer no arcano 8.
a justiça. Gente, justiça é 8, não 11, tá? Já fiz várias lives, já fiz várias orações, já escrevi rolos e rolos de papiro explicando isso, mas justiça é 8, tá? O que acontece? A espada só vai aparecer no tarô, depois do mago, agora na justiça, e ela aparece reta. E ela aparece reta. Ou seja, ele estava com a espada como? Deitada. 8 passos depois, o equilíbrio se alcança. E ele entende o quê? Ele entende o quê? Ó, a retidão. É na justiça que o mago encontra a honra. É na justiça que o mago, o processo dos arcanos maiores, encontra o quê? A honra. A espada da justiça é nobre, é honrada. E sim, ela está também ponderando. O pessoal acha que a balança é o único símbolo de ponderação, né? Mas nunca foi. A ponderação da balança é a ponderação misericordiosa. Essa daqui é a ponderação ativa. Condena ou não. Corta ou não. A justiça, gente, não pode ser desarmada. A justiça não. Vou voltar aos conceitos introdutórios dessa live. A justiça não pode ser pônei. Senão os injustos, os desonrados, os vilões, né? Chegam e passam por cima da justiça. A justiça precisa ter dente. A justiça precisa o quê? Do seu Rottweiler. Percebe? Então, aqui a gente tem essa grande referência, né? Essa grande referência de quê? De a gente, então, quer dizer, são 2 instrumentos de ponderação, mas a justiça de boba, ela não tem nada, de trouxa, ela não tem nada. Ela aplica, se ela tiver que aplicar uma pena, ela vai aplicar. Ela não vai ser injusta, ela é honrada, beleza? Então, a espada aparece primeiro deitada, depois ela aparece reta, honrada e nobre. Por último, ela vai aparecer na roda da fortuna, a roda do destino, né? E aqui aparece algo semelhante com o Rei de Espadas, que tem ela à direita dele, tá? À direita dele, ou seja, a espada está à direita do Rei de Espadas. Mas, como aqui a gente tem um ser que é quimérico, imaginário, mitológico, que é a esfinge, aqui ela segura com o braço esquerdo dela. É o contrário. Mas ela aponta a espada para a direita. O quê? Para o futuro. E a roda do destino é o símbolo do futuro, né? De coisas que vão ainda acontecer. Então, o que esse símbolo está dizendo? Que o futuro é uma charada. Porque a grande história da esfinge é que ela é um enigma, né? Então, o futuro é uma grande charada, né? E é isso que essa espada está dizendo, né? A espada que vai para frente é um futuro. Então, todo mundo traz ela ainda o quê? Na esquerda, não domina ainda. Mas o futuro é uma charada. E aqui é o quê? A única coisa que você precisa saber é que você deve enfrentá-lo com honra. Porque está à direita. É algo necessário. Então, aqui a gente tem essa tríade de movimentos. E que se você olhar, a espada aparece, primeiro, deitada, apontando para o passado. Depois, em pé, apontando para o presente. E depois, apontando para o futuro. Você me pergunta, prof, mas essa conta não bate, porque é 8 e vira 10. Do 8 para o 10 faltam 2, né? 2 números. Pois é, a honra, o código de honra, a virtude é a sacerdotisa. Entendeu? Então, a sacerdotisa é a virtude. A espada vai na justiça. Então, juntos os dois, chega no 10. Ou seja, para você ser 10, vamos fazer essa tabuadinha aí. Para você enfrentar o futuro com honra, há que se ter o quê? A sua espada virtuosa. Entende? O pessoal tá perguntando que no diabo tem espada. Na verdade, no tarô de Waite não é uma espada, tá? É uma tocha que ele tem, tá bom? Outras representações. Isso eu tô trazendo dentro da lógica do tarô de Waite, edição de 1910, tá?
Ai, prova, mas meu tarô não tem isso, não tem problema. O tarô de Waite, ele foi copiado por todos os outros. Então, o teu tarote, se ele for inspirado no Waite, tem grande chance de mudar uma coisa aqui ou outra, mas essas referências estão todas lá. Beleza? Beleza? Ai, prof, então como eu aplico isso? Vamos lá. A pessoa não sabe ainda usar esse conhecimento, a espada deitada. A pessoa, o quê? Opa, tá tentando fazer a coisa certa. Se for ruim, se tá uma carta em posição de obstáculo, de dificuldade, negativa, etc, por aí vai, essa pessoa, o quê? Está tentando aplicar a justiça, o quê? De maneira equivocada. Vocês conhecem a pessoa erroneamente justa? Tem gente que é assim. Às vezes você joga tarô e a pessoa fala assim, mas eu não entendo por que essa pessoa tá fazendo isso comigo. Aí vem uma justiça ruim, né, no jogo. E aí você pode, entre outras coisas, dependendo também do jogo, gente, dizer o seguinte, que a pessoa se acha correta, ela acha que ela tá certa, ela acha que segundo os argumentos que ela tem, a postura que ela tem, os valores que ela tem, aquilo está certo. Então, nem todo inimigo é inimigo porque é escroto. Tem muito inimigo ou pessoas que se opõem às nossas ideias por entenderem que aquilo não é certo. Então, dentro da lógica dela, da cabecinha dela e dentro do coração dela, ela está tentando proteger ou consumar a verdade, né? Então, o tarô também, essa espada também representa muito bem isso. E aqui, evidente, como você usa isso? Olha, você vai ter que encarar o futuro com mais coragem, entre outras coisas, tá? As espadas, enfim, de todos os naipes vão dizer coisas diferentes. Então, assim, você precisa saber a posição do método, mas o que eu quero fazer com essa live aqui é expandir a tua cabeça para olhar a posição das espadas nas jogadas. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Espada para cima, vocês já viram. Aqui é posição de ataque, tá? Posição de ataque, só tem uma espada. Então, às vezes, vem o as de espada, o povo não sabe muito o que falar, porque, ai, professor, era uma questão tão complexa, e veio só um as de espada, eu não sabia nem o que dizer. Bem, aqui é posição de ataque. Às vezes, olha, essa carta pode dizer o seguinte, você vai ter que declarar guerra. Você vai ter que declarar guerra a esse ponto, nessa situação. Não vencerá isso aqui com o pônei. Essa questão só se resolve o quê? Às vezes na justiça, nos embates, entendeu? É isso. Espadas caídas. Uma espada para a direita, outra espada para a esquerda. A clara representação da dúvida. Da dúvida, uma opinião para um lado, outra opinião para o outro. Beleza? Aqui, gente, é o saco de gato. Você não sabe o que você decide. São espadas que se cruzam. Isso aqui é agonia. Isso aqui é aquele pensamento, aquela situação que você não sabe. É angustiante. Ou também é o ponto final da situação, né? É a cereja do bolo. Acabou. Dei o ponto final na situação. Entendeu? E aqui, para você ter paz, faça profunda reflexão. Avalie-se. 3 espadas não é o 3 de espadas? Então, avalie-se. Ó, quer ter paz? Quer tranquilizar a situação? A espada deitada. Faz o seguinte. Ó, exatamente, sacerdotisa. Lembrou do espeto de churrasco que eu falo. Isso aqui é a carta da picanha, né? Muito bem. Aí, o que acontece? Quer ter paz, quer ter reflexão, aponte suas espadas para você. Vai resolver seus conflitos. Vai resolver você. Pode ver que aponta para a própria figura. Ai, eu não sei, ele vai voltar para mim. Olha, eu acho que essa pessoa aqui está tentando fazer, assim, realmente o verdadeiro balanço de tudo que viveu, tá? O que essa pessoa está procurando é paz, porém, ela não está conseguindo encontrar enquanto ela não entender o que está acontecendo dentro dela. Beleza? As 3 espadas voltadas para a figura. Epa! 2 espadas caídas. 2 espadas, né? Aqui, ó, à esquerda, voltadas para, né? Na figura, tá apontando para a carta para a direita, mas ele está segurando com a mão esquerda dele. É uma espada o quê? Roubada, tomada. Entendeu? Aqui, isso aqui, gente, pouca gente se liga, mas isso aqui, às vezes, essa carta fala de plágios, né? Você pegar as ideias dos outros. Pouca gente lê isso nessa carta, mas ela é uma forma de você entender aí, né? Pessoas pegando as suas ideias, os seus argumentos, ou usando seus argumentos contra você, entendeu?
Então, assim, isso é bem legal da gente trabalhar aqui no 2, no 5 de espadas, tá bom? E espadas caídas, derrotas, perdas. Uma leitura muito bacana dessa carta, às vezes, como conselho, cara, se rende. Renda-se. Renda-se. A melhor coisa que você tem que fazer aqui é se render. Perguntaram assim, pode ser vista como conflitos? Pode, né? Duas espadas caídas, entendeu? Eu diria o seguinte, até como problema já com um conflito irreparável, praticamente, entendeu? Também pode, viu? Eu vou falar do 7, viu, Rê? Aqui, quando eu digo plágio, é a coisa seguinte, a pessoa... também falaram do 7 de espadas lá, do plágio. Mas aqui, gente, é porque eu tô falando não do 5, aliás, não do 7 de espadas. E é nisso que essa live consiste. É fazer você ler a espada e não o espadas, não o naipe. Então, você quando olha uma espada com uma pessoa que foi desarmada e essa pessoa pegou a espada dela, isso é pegar o que é dela. Como espadas, o naipe representa as ideias, o mundo mental, então é tomar a ideia do outro, tá? E aí, é por isso que eu digo, abra um coração para esse tipo de entendimento, não o arcano, e sim o que está desenhadinho nele. Beleza? 6. 6 de espadas. Aqui, ó, espadas fincadas, né? Eu sempre digo que esse barco tá furado, gente, porque tem a espada, né? Uma vez, eu disse para uma cliente assim, eu falei assim, ó, isso que você tá achando que tá arrasando é furada, por conta dessa carta, né? O barquinho furado. Pouca gente também pensa assim, mas ó, furada, é furada. Entendeu? Não era amor, não era o que, gente? Cilada, cilada, cilada. Essa carta também fala isso se tiver ruim no jogo. Beleza? Espadas furando uma canoa. Outra possibilidade, renda-se, para tudo. Muita calma nessa hora. Entendeu? Espadas todas fincadas no meio do barco. Se você apertar essa espada um pouquinho mais, essa canoa enguiça, a gente vai ter que remar aqui no braço, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não se mexe, não faz mais nada. Isso também é uma leitura aqui dessas espadas no meio de uma canoa, tá? Não é só a posição da espada que eu tô propondo que vocês leiam, mas a posição da espada no contexto. Você é louco de entrar numa canoa toda furada com um monte de espada, entendeu? Sem colete salva-vida, entendeu? Isso aqui é praticamente uma cena do resgate do Titanic, entendeu? Muito bem. O famoso 7, que vocês estavam pensando aqui. Exatamente, afunda. O 7. Eu gosto muito de olhar um detalhe dessa carta, né? E não estou falando da questão do plágio, outras coisas, de ideias roubadas, né? Que é meio que isso. Por isso que o pessoal vai entender o 7, o plágio. Aqui, na verdade, gente, isso aqui é sair de fininho, né? Então, assim, olha, se fosse você, a moça pergunta, ai, como é que eu faço? Como é que eu faço para ele casar comigo? Eu já disse de todas as maneiras, eu já passei morango com champanhe todas as sextas-feiras da noite. Eu espero o jogo terminar lá, toda besuntada de morango com champanhe, toda pelada na cama, mesmo com o frio do ar-condicionado, só usando um fio dental. E ainda assim ele não quer casar comigo. Eu falei, olha, você tem que introduzir a ideia aos poucos, de fininho. Por quê? Porque se você disser tudo de uma vez, você se corta. Ou seja, tá vendo que ele segura as lâminas das espadas com as mãos, sem nenhuma faca? Então, é o seguinte, você tem que dizer o quê para essa consulente, coitada? Para passar menos morango de champanhe? Não. Você tem que dizer para ela o seguinte, você tem que ficar ser menos evidente, dar menos na cara, amiga. Entendeu? O quê? Seja mais discreta, senão quanto mais você ensina, não dê... Como é que é? Murro em ponta de faca. O quê? Não é fazendo de maneira tão evidente que você vai conseguir convencer ele, entendeu? É o quê? É aos poucos. Coloca num dia, né? Fala, olha, a tua escova de dente pode ficar lá, já deixa um espacinho para escova de dente. Depois, coloca uma gavetinha livre no teu quarto, entendeu? Aí ele coloca lá, aí, sei lá, ele colocou uma camisa que ele usou na noite passada, 10 pontos. Ele colocou no outro dia uma calça jeans, 20 pontos. Amiga, ele deixou uma cueca lá,
30 pontos, dependendo do que tu quer, né? Porque tem mulher que sai correndo se ele deixa a cueca. Mas, enfim, isso aqui é o quê? É exatamente a astúcia, fazer as coisas o quê? Sim, sabendo que tá na faca, sabendo que tá na lâmina. Entendeu? Muito bem. Uma vez eu tive uma consulente aqui, fofoca nossa. Uma vez eu tive uma consulente que ela falou assim: ai, olha, eu só quero um homem que ele tire a roupa, ele põe a roupa depois e vai embora junto com a roupa. Já fui casada, lavei muitos anos a roupa de homem, e agora eu não quero mais não. Agora eu só pergunto o seguinte: leve sua roupa para casa, de preferência no seu próprio corpo. E aí vai embora. O que acontece, né? O 8 de espadas. Gente, essa do 8 de... Né, a Laís tá perguntando o que aqui? Professor, me disseram já que essa carta pode estar associada a traições. Como interpretar? O que eu digo? Inclusive, Laís, eu recomendo que você assista uma live que eu falo dos 3 assuntos imperdoáveis, né? De uma consulta. E traição é uma delas. A gente não deve ler sobre traições. Tem vários pontos que eu coloco para colocar e entender o porquê que eu proponho isso, tá? Mas, assim, agir pelas costas é uma possibilidade também de interpretação desse 7, tá? Eu tô vendo aqui, você perguntou do 7. Então, assim, é uma possibilidade. Mas existe todo um cuidado que eu gosto de passar para a gente falar sobre essa carta. Aqui, para finalizar o 8, olha quantas espadas tem fincadas. Sem ação, falta de ação, falta de movimento. E tem uma frente, não existem espadas na frente. Ou seja, o problema pode ser difícil, mas existe uma possibilidade. Existe um caminho. E está na sua frente, debaixo do seu nariz, mas você não está vendo. Isso é uma boa dica para consulente, viu? Olha, a solução está debaixo do seu nariz, está na sua frente, mas você não está vendo. 8 de espadas por conta dessas espadas todas fincadas e a frente livre e a pessoa não está lá para ver. Aqui, gente, espadas deitadas, paradas. Só o quê? Flutuando. Espadas imaginárias, né? Angústias imaginárias, problemas imaginários, situações que a pessoa tem dentro dela e que ela guarda e estão ali o quê? Paralisando a mente dela. Eu digo para as pessoas o seguinte: isso aqui são as células do Excel, gente. Quer resolver isso? Faz planilha, amiga. Organiza tudo, senão você se perde, entendeu? E por fim, o 10 de espadas, né? As espadas aqui, né? O bonequinho de voodoo. O que acontece? Quando a gente olha essa espada, todas elas estão indo para o mesmo alvo, que é a pessoa, tá? Então isso aqui é sabe, o dardo, assim, tiro ao alvo, aquela coisa que todas elas apontaram para o mesmo ponto. Então eu não vou ler o 10 de espadas como eu estou fazendo. Eu estou lendo o 10 de espadas no sentido das espadas. Eu não estou lendo o 10 de espadas, eu estou lendo as 10 espadas. E elas todas estão o quê? Para o mesmo alvo, a pessoa. Então uma das dicas que você pode dar para o seu consulente é: amiga, tira tudo da tua frente e foca só numa coisa. Foca só nisso. Foca no que você tá precisando resolver. Não tem mais nada. Todo o resto é hobby. Você só precisa agora focar nisso na sua vida. Entendeu? O foco, porque as espadas todas estão focando para o mesmo elemento dentro da carta. Beleza? Entrem na comunidade do Facebook e no Telegram. Beijo do prof. Obrigado e hasta amanhã. Beleza? Beijo. Beijo.